Oi, gente, tudo bem? Eu recebi a carta de uma inscrita e a história que eu vou te contar aqui é uma história meio sobrenatural, tá? Espero que vocês apertem o sininho de notificação e se inscrevam no meu canal. Aproveita para fazer isso agora, para me ajudar, para que mais pessoas possam ouvir essa história. É um testemunho, não duvido de nada do que está aqui. E eu vou ler, eu vou ter que ler, não tive tempo de imprimir, eu vou ler no celular, né? Não tive tempo de imprimir, eu tenho baixa visão, às vezes eu vou olhar um pouquinho de mais perto, às vezes eu vou ficar de cabeça baixa, não vou poder estar olhando tanto para a câmera, mas eu espero que essa história traga algum ensinamento para alguma pessoa que estiver assistindo. A moça que me escreve não quer ser chamada de Aparecida. E ela começa a carta dela dizendo assim: Cleide, eu nunca imaginei que a minha vida chegaria a isso. Sempre fui uma mulher comum, com meus erros e acertos, mas a indiferença de Bruno me corroeu por dentro até virar um buraco que nada preenchia. Meu nome é Lívia, tenho 32 anos. Quero dizer que os nomes estão trocados, mas eu não quero ser chamada de Aparecida, pois não me sinto digna de ser chamada por o nome de uma santa. E cresci numa cidade, eu não vou dizer o nome da cidade, porque é uma cidade bem conhecida, tá? Para preservar a identidade das pessoas envolvidas nessa história, que ela conta como uma história real. Foi aqui que eu abri a porta errada. Não consegui mais fechar. Tudo começou numa manhã abafada, na feira de. Não vou falar o nome da feira também, tá? Eu estava distraída quando eu vi um homem parado atrás de uma banca improvisada, vendendo livros velhos. Não sei explicar, mas senti que ele já me conhecia. E ele não sorriu, ele era muito estranho. Piscou apenas e disse: Você quer que eu volte? Você quer que ele volte? Quer dizer, mesmo que isso custe caro, eu não falei nada para ele. Ele me puxou e disse: Você quer que ele volte? E embaixo da mesa havia um livro envolto num pano vermelho amarrado com um barbante. O tecido estava manchado, em pontos que pareciam marcas antigas de um líquido escuro. O livro se chamava Livro de São Cipriano. Mas cuidado, ele não devolve o que tira. Aquelas palavras ficaram na minha mente como um eco. Às 3 da manhã, Então, ela pegou o livro, ela comprou o livro e aceitou de fazer a magia. Porque aquele homem que estava lá na feira era um bruxo e ele sabia que ela queria fazer uma amarração pro tal do Bruno, né? Eu estou explicando aqui porque ela foi escrevendo e eu tenho que ir narrando a interpretação dessa carta. Às 3 da manhã daquele mesmo dia, eu fui para o fundo do quintal e ali, no canto onde a luz dos postes não chegavam, montei um altar e acendi uma vela preta. Peguei a fotografia do Bruno, a pulseira dele que eu consegui um dia, quando ele estava bêbado, e o livro aberto. O ar estava parado, mas senti um frio que vinha do chão, como se tivesse um vento subindo pelas minhas pernas. Eu comecei a ler em voz alta, o latim soava, como um vidro, quebrando na minha boca. A cada palavra era como se a noite se tornasse mais densa. Um cheiro ácido de enxofre enchia os meus pulmões e queimava a minha garganta. A vela tremia, mas a chama não apagava, como se fosse alimentada por algo invisível. Furei meu dedo. O sangue caiu sobre a foto. No instante em que a terceira gota tocou o papel, ouvi uma respiração forte atrás de mim. Não era um sussurro comum. Era como se alguém estivesse com os lábios colados ao meu ouvido. Ele será seu, mas o preço será alto. Olhei para trás e nada, mas a grama parecia ondular. É como se algo rastejasse por debaixo, indo em direção aos meus pés. É como se tivesse uma cobra ali se rastejando embaixo da grama. Na semana seguinte, Bruno voltou para mim. Primeiro, nós trocamos mensagens simples. Depois, visitas inesperadas. Ele me olhava como se não conseguisse se desligar de mim. Mas havia algo errado. Os olhos deles pareciam turvos. Os olhos deles pareciam sem vida.
e ele piscava devagar demais, como quem luta para permanecer desperto. Começou a ter pesadelos, acordava suado, trêmulo, dizendo que sonhava comigo, com uma sombra atrás de mim, tão alta que tocava o teto, com os braços longos e que me envolviam. Às vezes ele ficava horas olhando para um ponto fixo da parede, sem responder. Quando eu chamava o Bruno, ele voltava como se ele tivesse despertado de um transe. O ambiente da minha casa também mudou. As lâmpadas queimavam, os eletrodomésticos estragavam, mesmo que fossem novos. O espelho do banheiro ficava embaçado sozinho. Quando passava a mão, jurava ver um instante o rosto de alguém, que não era o meu. A água da torneira, em alguns dias, tinha um cheiro fraco de ferro, como sangue velho, e o livro eu o guardei no armário, mas o pano vermelho sumiu. Hoje ele está nu, e às vezes, no meio da madrugada, eu escuto as páginas virando sozinhas dentro do armário. Uma vez ouvi nitidamente meu nome sendo chamado de dentro dele. Bruno piorou, teve febres que vinham do nada, cortes nos braços que ele dizia não saber como apareceram. Em um domingo, enquanto dormia, seu corpo arqueou, como se alguém invisível puxasse seus ombros para trás. Seus lábios se mexiam, murmurando palavras que não eram dele. A gente não era feliz, a gente brigava muito. Ele estava comigo por uma questão de amarração, mas ele não estava comigo por livre e espontânea vontade. Nem ele era feliz e nem eu era feliz. Eu sei que devia queimar o livro, mas algo me impede. Às vezes eu sinto a presença atrás de mim, quando eu estou sozinha, com um peso na nuca. O pior é que cada vez essa coisa se aproxima. É uma parte de mim que sente. Não foi só o Bruno que ficou preso. Eu também fiquei presa. E agora, mesmo que eu não queira, eu estou presa nele e nessa amarração. E agora eu sei que não é mais ele que está ao meu lado. É só uma casca. É só o seu corpo. Ele não está comigo de corpo e alma. Aqui na minha cidade, quando as noites são mais frias e silenciosas, é quando a sua presença anda pela casa. Eu escuto seus passos, mas eles não fazem som no chão, só no meu peito. E o mais perturbador é que às vezes, quando eu acordo de madrugada, precisamente 3 horas da manhã, olho para o canto do quarto e vejo 2 brilhos vermelhos na altura de um rosto humano me observando. Bom, essa que eu vou chamar de Lívia, que é a escrita que escreveu essa carta, eu tenho uma coisa para dizer para você, Lívia. Eu não posso emitir nenhum julgamento, eu não vou te julgar. Eu sei que às vezes a gente se apaixona e quer muito uma pessoa, mas não adianta fazer amarração. Eu jamais faria amarração para qualquer pessoa que fosse, porque não adianta você ter a pessoa de uma forma tão sombria e tão forçada. Tudo que a gente precisa forçar não tem valor. O amor só é bom quando ele é natural, quando ele é genuíno, quando ele é espontâneo. Quando não é, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, a gente tem que aceitar que a pessoa não quer a gente e seguir em frente. Tem tanta gente nesse mundo, sabe? E a gente tem a capacidade de superação e de conhecer novas pessoas e de ser feliz até mesmo sozinha. Se eu não posso estar com a pessoa que eu amo, se a pessoa que eu amo não me ama, não me quer ou não pode estar comigo, eu prefiro ser feliz sozinha do que forçar uma situação dessa. Você não tem mais a opção de pensar isso. O que está feito, está feito. Se eu fosse você, eu pedia perdão a Deus pelo que você fez. E tentava fazer muitas orações e procurava se unir a alguma fé para tentar afastar isso de você. Eu acho que você devia contar para o Bruno que você fez isso e pedir para ele se afastar de você. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei como desmanchar isso. Eu não tenho muita experiência com esse tipo de coisa. Eu sei que eu não aconselho ninguém fazer isso, ninguém. Porque isso é uma coisa muito forçada e são energias muito estranhas que você mexeu. E que pode ter um fundo psicológico também. Pode ser que o sentimento de culpa que você carregue seja tão grande pelo que você fez, que você esteja até tendo alucinação auditiva, visual. Seria interessante também você fazer uma terapia para tentar se libertar disso.
Olha, eu desejo tudo de bom para você. Não estou te criticando, te julgando, tá? Eu falo por mim. Eu acho que eu jamais faria uma coisa dessas. Tá bom? Um beijo para você. Espero que essa história sirva de lição para outras mulheres que ficam desesperadas aí por causa de um homem. Tchau.